Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor bondoso de Maria, o seu manto protetor nos envolva nesse fim de semana festivo que a Eucaristia nos propõe, esta ação de graças que o Senhor nos dá de presente. Queridos irmãos, nós estamos na 17ª semana do tempo comum, exatamente na metade do nosso ano litúrgico. E nas catequeses desse final de semana, o Senhor nos apresenta condições básicas para vivermos a dimensão do reino. E são 3 condições básicas que parece o Senhor nos apontar. Condições básicas que eu quero, a partir dessas três palavras, refletir conosco. A primeira delas é a partilha. A segunda, além da partilha, é a caridade. E além da caridade, que é o ponto alto de tudo isso, a gente pode perceber que o Senhor nos dá um caminho que a gente tem de trilhar para chegar na caridade, que é a humildade. Na primeira leitura a gente vê Eliseu, que como o homem de Deus naquele tempo, o profeta, é trazido para ele as primícias dos pães, do trigo colhido que se torna pão. E ali ele já ensina como deve viver a comunidade. Uma comunidade da partilha. 20 pães que se distribui por 100 pessoas. Aqui ele ensina que uma comunidade que partilha é uma comunidade que, na humildade, ela não tem ninguém passando fome. Depois do Evangelho, nós começamos agora no Evangelho no capítulo 6 de João, que é o belo discurso de Jesus, o pão da vida. Nós sabemos que os capítulos de João, do 4 até o 12, é o que nós chamamos de linguagem dos sinais. E um desses sinais é o pão. O grande sinal, Jesus como pão. Um outro sinal é o pastor, mas hoje nós falamos desse grande sinal, o pão. E Jesus, que, como João apresenta como o libertador, daí uma palavra importante, a libertação, Jesus libertador. Ele, nesse início, ele apresenta algumas coisas que nós devemos refletir. A gente vê Jesus que olha a multidão, parece que ele está fazendo uma leitura ali do caminho do Êxodo. O mesmo Moisés que liberta o povo da escravidão do Egito é o mesmo Jesus que liberta o povo da escravidão do pecado. A mesma multidão que está a caminho é a mesma multidão que Jesus vê. A mesma multidão que é alimentada com o maná do céu e as codornizes é a mesma multidão que o Senhor percebe com fome. Mas os discípulos de Jesus ainda não compreendiam que o que o Senhor queria não era apresentar para eles um sistema político que oprimisse o povo, mas apresentasse um sistema diferente, onde a partilha pudesse existir. Por isso a palavra de ordem é partilha. Ele olha para aquela multidão e Filipe diz para ele: mas nós só temos 200 denários para simbolizar que o sistema econômico era o opressor. Mas Jesus queria mostrar de outro jeito. Mas tinha André, que apresenta a figura dos 5 pães e os 2 peixes, um outro modelo, mas ainda cético, diz: o que são isso, ou o que é isso para tanta gente?
e um menino. Este menino é extremamente importante para nós porque ele representa a comunidade. A comunidade que ainda é dominada, mas uma comunidade que pode e sabe partilhar. Por isso a humildade do menino é para nós um grande ensinamento, porque esse menino representa para nós a comunidade que pode ser dominada, e em vários aspectos são pelos sistemas políticos, mas esta comunidade sabe partilhar, esta comunidade sabe dividir, esta comunidade unida na humildade aos pés do Senhor que liberta, é a comunidade que partilha o que tem. Por isso, esses 5 pães e 2 peixes que dá a totalidade da comunidade que não vai passar necessidade, porque Jesus, libertador, ele consegue apresentar o modelo. Ele consegue apresentar um modelo ideal de partilha. O grande milagre da multiplicação dos pães, minha gente. Isso aqui não tira o milagre. Na verdade, nos coloca dentro do maior milagre, que é o milagre de na comunidade não haver necessitados. Na comunidade que se reúne aos pés do Senhor, o Senhor ensina que esta comunidade, ela sabe partilhar o que tem. Por isso a figura dos discípulos, nós discípulos do Senhor, a gente divide, partilha, mais do que dividir, a gente partilha. Mas uma comunidade desorganizada, ela não consegue se reunir aos pés do Senhor. Por isso ele se senta na relva. Aqueles 5.000 homens, mais ou menos, se sentam na relva para dizer que esta comunidade precisa estar organizada, unida, vivendo a fraternidade. E uma comunidade unida que vive a fraternidade, ela sabe partilhar, ela sabe fazer com que aquilo que eles têm seja colocado em comum. Por isso sobraram 12 cestos, para dizer que a totalidade da igreja tem de ser abastecida, para dizer que a totalidade do mundo não pode passar fome, mas precisamos estar unidos ao pão. Nosso Senhor é o pão da vida perfeito. Não basta dar comida, basta e tem de se oferecer este aqui, que é o pão da vida. Papa Francisco nos ensina que uma igreja que só dá comida e só dá coisas, ela é uma ONG. Nós precisamos apresentar o Jesus que é o pão da vida. E esse Jesus que é o pão da vida, ele ensina a partilha. E aqui está a beleza do milagre. Ele é o pão, ele é o alimento, ele é a Eucaristia, ele é a ação de graças. Daí ele pegar os pães e dar graças, porque ele é a ação de graças por natureza. Que o Senhor nos ajude e que essas palavras nos acompanhem. Partilha, libertação, humildade, elas possam nos acompanhar, porque o Senhor foi tudo isso. Nosso Senhor é tudo isso. Ele é partilha, ele é humildade e ele é libertação. Apresentemo-nos ao Senhor e deixemo-nos conduzir, porque ele nos leva a esse caminho que São Paulo nos ensina na segunda leitura, o caminho da mansidão, da justiça e da paz. Este vínculo de união perfeito que torna a comunidade
cada vez mais dócil, apta à caridade, que é o ponto central da nossa liturgia, apta à caridade pelo vínculo da paz. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa celebração para todo mundo, na caridade, na partilha e na libertação do Senhor, na humildade de coração. Boas e santas celebrações para todos.